Olá, meu nome é Cássia Medicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo. Gente, é com muito prazer que hoje inicio mais uma playlist e agora a gente vai falar sobre líquidos biológicos. A ideia é reunir esse assunto em mais ou menos umas 5 aulas. Nessa primeira aula nós vamos tratar sobre citometria e nas próximas aulas nós vamos falar de citologia, de líquidos biológicos em si, e depois nós vamos falar sobre sangue periférico, citologia de hemácias, leucócitos e plaquetas. Espero que você goste. E para quem não conhece meu canal, ele é um canal que nós falamos sobre vários assuntos relacionados à epidemiologia. Eu tenho uma playlist chamada de epidemiologia mesmo, que tem vários assuntos. Tem outra playlist sobre construção de bancos de dados, utilizando software SaaS. Então, se vocês se interessarem, dê uma olhadinha por essas playlists, veja se tem alguma coisa que interessa a vocês. Então vamos para a nossa aula, mas claro, depois da vinheta. Bom, vamos lá, gente. Líquidos biológicos, vamos falar agora sobre citometria. Bom, gente, quando eu pensei nesse assunto, na realidade o foco principal seria citologia, porque a minha percepção é onde as pessoas têm mais dúvida, mais insegurança na hora de soltar uma citologia de líquidos biológicos. Mas depois eu pensei melhor, eu achei por bem falar sobre citometria também. Porque na realidade, gente, para quem não conhece, esse aqui é o Tequinho, tá? Às vezes ele gosta de dar uma participada na aula, gosta de dar uma ajudada, né, Tequinho? Então vamos lá. Bom, então continuando. Então, gente, eu achei melhor a gente falar sobre citometria, porque parece uma coisa simples, mas não é. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, sabe contar na câmara, só que tem dúvida na hora de fazer as contas e soltar um resultado de células por milímetro cúbico. Então, nós vamos ficar nessa aula de hoje basicamente focado em citometria. Então, vamos lá. Bom, gente, na citometria, a maioria dos laboratórios utiliza a câmara de Fuchs-Rosenthal. Então, essa câmara a gente consegue contar tanto hemácias quanto leucócitos. Então, só para dar uma recordada aqui, essa câmara ela é composta, né, quando a gente vê assim, um aspecto, né, a câmara está aqui, e ao microscópio a gente vai ter essa visualização desse campo aqui, né, a gente pode contar 2 líquidos ao mesmo tempo, a gente pode colocar um aqui e um outro aqui embaixo. Então, cada uma desses espaços aqui a gente vai ter essa visualização ao microscópio no aumento de 100 vezes. Então, essa câmara ela é formada por 16 quadrantes, né? Eu chamo isso aqui de quadrante. Cada quadrante ele é dividido nessa linha tripla, justamente para nos direcionar quando a gente ficar caminhando pelo microscópio, saber em qual quadrante que a gente está. Então, a gente tem 16 quadrantes e cada quadrante desse é dividido em 16 que eu vou chamar de quadradinhos. Tá bom? Então, a câmara ela tem ao todo 4 milímetros de comprimento, né? De lado, quer dizer, tanto daqui quanto daqui. Bom, gente, então, como funciona a contagem de leucócitos de células na câmara de Newborn? Então, vamos fazer primeiro, vamos recordar. Então, antes disso, gente, vocês vão perceber que eu vou para um caminho mais difícil. Eu vou procurar ser bastante lenta, bastante detalhista para vocês irem pegando. Se ficarem com dúvida, por favor, pausa o vídeo, volta para poder entender melhor. Eu prefiro esse caminho. Por quê? Porque vocês estão aqui aprendendo. Eu quero que vocês... Eu não vou dar nenhuma fórmula. Eu vou ensinar vocês como funciona a câmara. Por quê? Porque cada líquido
é uma situação diferente. A gente tem líquido que não tem célula nenhuma, tem líquido que tem célula demais. Então, cada líquido a gente vai ter que se proceder de uma forma diferente. Então, eu acho muito melhor vocês aprenderem como que a coisa funciona, sem fórmula, porque aí vocês vão contar, vão dar a forma que melhor, da situação ali melhor que você tem, tá? E não vão esquecer nunca mais. Vão levar isso para a vida. Quando for em concurso, vocês vão lembrar, vão conseguir fazer e vocês vão dar graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Então, primeiro vamos ver como é que funciona a câmara. Olha só, eu vou fazer eu vou voltar lá na matemática, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar um cubo. Como que a gente calcula o volume? Então, olha só, minha letra já é feia. Ainda com essas canetas fica pior ainda. Então, como é que a gente calcula o volume? Então, a gente tem o comprimento, né, gente, aqui. Temos a largura, não é assim? E temos a altura. Ok, né? Temos as 3 dimensões de volume. Então, como que a gente calcula um volume? Primeiro, a gente vai calcular a área, né? Qual que seria a área? Vamos pegar a largura vezes o comprimento, não é assim? E depois que a gente calculou a área, a gente vai multiplicar pela altura. Então, o volume nada mais é do que a multiplicação dessas 3 dimensões, largura, comprimento e altura, correto? A câmara de Unibal, a gente calcula o volume, então a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Vamos calcular primeiro o volume de um quadradinho, pequenininho aqui. Então, olha só, na câmara aqui não está falando, que olha só, o lado, cada quadradinho tem 0,25 milímetros de lado, aqui e aqui, né? Então, como que eu vou calcular primeiro a área desse quadradinho? Na realidade, eu vou calcular o volume, mas primeiro a gente começa pela área, né? Então, vai ser 0,25, né? Que é cada lado, né? Então, primeiro eu calculo 0,25. Vai ser igual a... Deixa eu pegar a calculadora aqui para fazer a conta, gente. Pega aí, cadê a calculadora? Tá aqui. Opa, não. Então, vou ter 0,25 vezes 0,25. 0,625. Isso aqui. Uai, Cássia, mas que número é esse? 0,0625. É esse número aqui, olha só. Então, esse número aqui que a gente vê lá gravado na câmara, ele quer dizer nada mais do que a área de um quadradinho. Então, mas para calcular o volume, o que eu preciso? Eu não preciso das 3 dimensões? Qual que é a altura da minha câmara? Olha aqui, ó, Profounder. Então, a gente tem a altura da câmara, ela está aqui. Então, eu vou multiplicar pela altura da câmara. Então, vamos ver como é que fica essa conta aqui. Então, até mais pra cá, né? Vezes 0,2. 0,125. 0. Mais pra cá, né? 0, ficou muito ruim aqui, peraí. 0, quanto deu? 0,125. Ok? Então, esse aqui, gente, 0, é o volume de um quadradinho. Tá? É o volume de um quadradinho, 0,125. E se eu quiser calcular o volume do quadrante todo? Isso aqui, ó. É muito simples. Eu vou pegar um quadradinho, que é 0,0125, multiplicar por quanto? Por 16, porque eu não tenho 16 quadradinhos? Então, vamos lá, vezes 16. Então, eu vou ter 0,2. Então, meu quadrado inteiro é 0,2. E se eu quiser calcular o volume da câmara inteira? Se cada quadrante é 0,2, da minha câmara inteira eu vou ter
calcular. Vezes 16 também, porque eu não tenho 16. 3,2. Uai, Cássia, 3,2 é aquele número que a gente está acostumado. Sim, é aquele número que a gente já sabe, né, que a gente já faz a conta. Agora vocês já sabem de onde ele chega. Então, aqui é 3,2. Então, gente, mas, olha só, o resultado que a gente solta é por milímetro cúbico, é por 1 milímetro cúbico. Então, todo resultado que vem é por milímetro cúbico. Porém, eu sabendo o volume que eu estou contando, eu consigo transformar em milímetro cúbico, né? Então, sempre sabendo que um quadradinho tem 0,025, um quadrante 0,2 e a câmara inteira 3,2. Vamos passar por um exemplo agora, que vai ficar mais fácil para vocês poderem entender isso. Vamos lá. Bom, gente, então eu peguei um exemplo hipotético de uma câmara, né? Então, chegou para nós lá, vamos imaginar um líquor límpido, totalmente límpido. Não sei quanto, não tenho a menor ideia de quantas células tem ali. Então, qual que é o nosso procedimento? Colocar o líquido puro na câmara. Então, vamos supor que a gente colocou o líquido puro e encontrou essa situação. Então, a gente vai chamar, então assim, a gente vai entender aqui na nossa representação que esses vermelhinhos são hemácias e que esse roxinho aqui são os leucócitos, certo, gente? Então, eu tenho aqui. Bom, o que a gente precisa saber, gente? A gente precisa saber, de acordo com a celularidade que eu estou vendo, né? Lá no meu microscópio estou vendo essa celularidade. Então, o que eu vou decidir? Não, tem um número relativo de hemácias. Então, eu vou decidir contar 4 quadrantes. Então, eu vou contar este quadrante, este e esse. Eu procuro contar os quadrantes mais afastados. Para quê? Para a minha amostra ficar mais homogênea, para eu não ter nenhuma tendência. Então, eu conto 4 quadrantes. Eu poderia também contar 8 quadrantes. Então, eu contaria esses 8 aqui. Ou eu poderia contar meus 16 quadrantes. Então, gente, normalmente a gente faz assim. A gente não conta um quadrante, porque você não vai ter, a sua sensibilidade da sua contagem vai diminuir, porque você pode estar pegando um quadrante que ele está mais concentrado ou menos concentrado de células. Você tem que pegar normalmente 4 quadrantes laterais, ou 8, ou a câmara toda. Ah, Cássia, como que eu vou saber quantos eu vou contar? Vai depender da sua celularidade. Nesse caso aqui desse exercício, eu propus contar 4 quadrantes. Então, eu contei, esse aqui deu 5 hemácias, esse aqui tem 5 também, não, esse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem 3, 1, 2, 3. E esse aqui tem 1, 2, 3. Opa! Olha uma hemácia aqui pequenininha, 4. Então, outro detalhe também, gente. E a hemácia que fica exatamente no meio, entre um quadrante e outro? Aí você vai padronizar. Cada um tem sua padronização. Eu padronizei, para mim, eu sempre conto a célula que ficou em cima do quadrante da direita, da lateral direita e da lateral superior. Então, toda célula que está no quadrante que eu estou contando, que está na lateral direita e na lateral superior, eu considero. Eu nunca considero aqui, ó, tem uma aqui, essa aqui eu não considerei. Certo? Então, eu sempre considero dessa forma. Bom, vamos lá. Aí, no caso, eu contei 5 mais 3, 5 mais 5 mais 3 mais 4, 17 hemácias. 17 hemácias em 4 quadrantes. Em 16 quadrantes, 68 hemácias. Vamos fazer essa conta aqui? Então, vamos lá. Até aqui. 17 vezes 4, né? Que aí eu vou em 16 quadrantes, eu vou ter 68 hemácias. Ok, 68 hemácias em 3,2. Por quê? Porque eu contei tudo. Desculpa. 68 hemácias em 16 quadrantes. Nos 16 quadrantes, qual que é a área que eu tenho? 16 quadrantes.
3,2. Então, dividido por 3,2, Tequinho, sai daí, Tequinho. Dividido por 3,2 vai ser igual a 21,25 hemácias, 25 hemácias. Ah, Cássia, mas eu quero fazer essa conta diferente. Você me ensinou que cada quadradinho desse, cada quadrante tem 0,2? Sim. Então, eu quero fazer essa conta diferente. Se eu tenho 17 hemácias em 4 quadrantes, então quanto que eu contei aqui? Eu contei 0,8 milímetros cúbicos, certo? Por quê? Porque cada quadrante não tem 0,2, não é? Então, se cada quadrante tem 0,2, 4 quadrantes vai me dar 0,8. Também posso, aí eu vou ter 17 hemácias dividido por 0,8, vai ser igual a, vamos fazer essa conta aqui, 17 dividido por 0,8, 21,5, eu chego na mesma coisa. O que eu quero falar para vocês, gente, a moral que eu quero, o que eu quero deixar aqui com vocês, eu acho que vale a pena a gente perder um tempo, 0,25 é igual a 21 hemácias por milímetro cúbico. O que eu quero parar um tempinho aqui, para vocês poderem entender, é que o que importa é você saber qual que é o volume que vocês estão fazendo para contar as hemácias, tá? Se eu contar nos 4 quadrantes, eu vou estar contando em 3,2 milímetros cúbicos. Em 1 milímetro cúbico, basta dividir, 21. Ah, mas eu só quero contar os 4 quadrantes e quero em cima daquele volume. Tudo bem, então eu estou contando 4 quadrantes em 0,8 milímetros cúbicos. 17 dividido por 0,8 vai me dar o mesmo valor. Tá bom, gente? Bom, e o leucócito? Como é que eu resolvi contar o leucócito? O leucócito tem bem menos leucócito da câmara toda, né? Aí, no caso, eu contei todos os 16 quadrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu achei 15 leucócitos no total. Beleza. 15 leucócitos em 3,2, porque eu contei a câmara inteira. Em 1, então eu vou pegar 15. Pois é, dividido por 3,2, 4,6, que é aproximadamente 5. Eu arredondo para cima. Tá, gente? Desculpa de novo. Eu encostei sem querer na caneta. Então, gente, então é isso. Então, se vai contar 4, 8 ou 16 quadrantes, vai depender da minha celularidade. Ah, Cássia, eu sempre conto 16. Tudo bem. Só que se você tiver muita celularidade, você vai acabar contando 100, 200, 300, você vai acabar se perdendo. O ideal é você contar até umas 50 células. Acho que mais do que isso a pessoa acaba se perdendo, porque é muita célula, você acaba às vezes contando uma ou outra, 2 vezes, ou deixando de contar alguma. Tequinho, vem cá, Tequinho. Vem cá, vem, mamãe. Liga, mamãe, não, vem cá. Quer ficar aí? Então, vai me descabelar tudo. Bom, vamos ver, então é justamente isso que eu tô falando, gente, olha só. Então agora você pega uma amostra, que já estava ligeiramente turva, e você depara com essa situação na câmera. E aí, como é que eu faço? Olha que tanto de célula. Se você for contar 4, 8 ou 16 quadrantes, você vai ter muita célula para contar e o risco de você errar nessa contagem é muito maior. Tá, e aí é o seguinte, Ah, Cássia, então eu conto um quadrante só? Eu pego um quadrante e conto? Não, também não é legal. Não é legal a gente contar só um quadrante. Porque você pode estar pegando justamente aquele quadrante que tem mais ou que tem menos células. O bacana que eu acho é você contar 4, 8 ou os 16 quadrantes, tá bom? Então, nesse caso, qual que é a melhor situação? Diluir a amostra, certo? Então, vamos lá.
Bom, então você tem isso aqui, né? Tem um líquido biológico hemorrágico, um líquido bem hemorrágico. Então, na realidade, por quanto que eu vou diluir? Não tem uma regra, né? Normalmente, quando a pessoa faz muito, ela já tem mais ou menos o tanto que ela gosta de diluir. Mas não tem um valor correto para a gente diluir. Então, você coloca na câmara, você se depara com isso aí. Olha só, é impossível se contar. Como eu falei, um quadrante só não é interessante. Então, é impossível. Essa amostra ela vai ter que ser diluída. E aí, então tá, eu vou diluir 1 para 20. Então, quando você dilui 1 para 20, você vai ter esse aspecto. Melhorou. Aí você leva para a câmara. Aí você vai ter isso aqui. Ainda tem muita hemácia. Imagina você contar, muitas células, né? Você contar 4 quadrantes, vai dar mais de 100 células. Vai ficar complicado. Então, vou diluir de novo. Então, inicialmente, a gente tinha diluído 1 para 20. Depois, eu resolvo fazer mais uma diluição menor, 1 para 5. Então, eu vou ter 20 vezes 5, 1 para 100. Então, na realidade, quando você dilui 1 para 20, depois pega essa mesma diluição e dilui 1 para 5, diluição final, 1 para 100. Então, você vai ter esse aspecto. Ah, não, tá aqui. Você vai ter esse aspecto. Esse aspecto já está uma diluição 1 para 100. Aí, quando você leva para a câmara, agora sim. Agora tá legal. Não tá uma quantidade de hemácias que eu consigo contar pelo menos 4 quadrantes tranquilamente. Certo? Beleza. Então, vamos continuar. Tá, aí você vai diluir com salina. Tá, eu vou diluir com salina. Beleza. Qual que é a minha vantagem? Eu faço a minha diluição, no caso 1 para 100, né, que a gente no exemplo anterior. E vou me deparar com esse campo aí. Então, beleza, né? Qual que é a vantagem? Você diluiu uma vez só. Qual que é a desvantagem? Você vai ter que saber diferenciar hemácia de leucócito. Então, para quem tem, assim, quando você tem esse campo aqui, é mais difícil diferenciar, né? Quando você aumenta o campo, assim, o aumento do campo, aí sim eu consigo ver que aqui eu tenho leucócito, aqui eu tenho hemácia, né? Então, quando você aumenta mais ainda, fica mais fácil ainda de poder diferenciar o que é leucócito e o que é hemácia, certo? Hemácia, né? Hemácia e tal, a gente tem hemácia. Mas só que nem sempre enfim, muitas vezes a pessoa não tem essa experiência de diferenciar hemácia com leucócito. Então, essa pode ser uma desvantagem de você usar salina. A outra desvantagem também seria que pode ser que a diluição, que a gente tem muito mais hemácia, normalmente você tem muito mais hemácia do que leucócito. Então, pode ser que aquela diluição 1 para 50 que você fez seja ideal, presta atenção, seja ideal para hemácia, mas que seja muito grande para leucócito. Você pode diluir muito a sua amostra e você pode não achar leucócito na câmara, mesmo olhando os 16 quadrantes. Então, a desvantagem, muitas vezes, você diluir só com salina, é que, por um lado, você pode não conseguir diferenciar quem é quem, e por outro, também, você pode diluir muito. Então vou diluir menos. Tá, mas se você diluir menos, uma diluição menor, 1 para 5, você vai ver muita hemácia e não vai dar conta de contar. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que, além de distinguir, você tem que diluir 2 vezes, tá? Com amostras com muita celularidade, a gente recomenda fazer 2 diluições. Uma para hemácia e outra para leucócito. Você vai ser expulso aula daqui a pouco, tá fazendo muita bagunça hoje, tem dó. Fica quieto. Bom, aí é o seguinte, o que eu recomendo? Eu recomendo vocês usarem Basoline, que é um reagente hemolizante da hematologia, dos aparelhos, né? É o que a gente usa no laboratório, do Pentra. E o Basoline, ele hemoliza a hemácia, justamente o reagente que o equipamento usa para contar leucócito. Então, sempre que o reagente está acabando,
quando o equipamento pede para trocar o reagente, sempre fica um volume morto, um restinho. Essa quantidade que sobra, a gente pode usar por muito tempo para contar líquido biológico. Então, é o que eu recomendo. Não vai estar vencido, não vai precisar de controle de qualidade, não vai precisar de gastar dinheiro. Eu acho que é a forma mais prática da gente estar trabalhando com o agente emolizante do que aquele líquido de Tucker, que sempre foi utilizado em laboratório. Bom, e para contar a hemácia, fica aqui bonitinho. Vem cá para sua casinha, vem. Vai lá para sua casa, vai. Isso, tá sossego, fica aí. Bom, e para contar hemácia, a gente utiliza salina mesmo, claro. Bom, então qual que é a vantagem quando a gente hemoliza as hemácias, quando a gente usa o agente emolizante? Olha só, você vai ver, é muito mais fácil, né? A gente consegue diferenciar muito mais os leucócitos do que quando a gente dilui com salina. A gente consegue ver até o núcleozinho, né, do segmentado. E qual que é a desvantagem? Além, né, de ter que fazer 2 diluições, ter um trabalhinho a mais, o campo está muito sujo. Olha só, a sujeira é devido às hemácias, que a gente fala hemácias fantasmas, tá vendo? Que é a hemácia hemolizada e fica só a membranazinha dela. Mas, em compensação, você consegue diferenciar os leucócitos muito melhor. Tá bom? Ok, então vamos para a prática. Cálculo do total de leucócitos e hemácias. Bom, então a gente vai imaginar um líquido pleural chegar a um laboratório bem hemorrágico, em que, no caso, ficou decidido fazer 2 diluições, porque não ia dar para usar a mesma diluição para a hemácia, eu teria que diluir muito para chegar nas hemácias e não poderia diluir muito para chegar nos leucócitos. Então, decidiu-se fazer 2 diluições, uma com salina, 1:50, e outra para leucócito, 1:4, com agente emolizante, com líquido emolizante, certo? Então, vamos lá. Tá, então a hemácia a gente diluiu 1:50. O que quer dizer 1:50? Uma parte do líquido pleural com 50 partes do total. Isso aqui é muito importante, gente. Despenca em concurso. O que significa isso? Em outras palavras, na prática, eu vou trabalhar com 1 de líquido pleural e 49 de salina. Tá bom? Fazendo o total de 50. Tá, tudo bem, mas como é que eu faço isso na prática? Na prática, você pode pegar 1 ml do líquido pleural e 49 ml de salina, para dar o total de 50 ml. Tá certo? Tá certo, mas não é viável. Para que eu vou preparar 50 ml? Não vou gastar aqui, eu vou gastar um pinguinho para colocar na câmara. Por que eu prepararia 50 ml? Mesmo porque eu posso não ter, eu vou gastar 1 ml do líquido só para diluir. Quer dizer, eu poderia nem ter material para isso, né? Então eu vou pegar 1 microlitro do líquido e 49 de salina, fazendo 50. Tá certo? Tá certo. Só que como é que você vai medir 1 microlitro? Também não tem jeito. Então eu vou pegar 10 microlitros para 490, fazendo 500. Olha só, 10 vezes mais, né? Tá correto? Tá correto também. Só que, nesse caso, poderia ser feito? Poderia. Só que você vai precisar de pipetar 10 microlitros de líquido pleural. A sua pipetagem tem que ser muito boa. A sua pipeta tem que estar calibrada, tem que estar redondinha. Então, caso contrário, você vai perder uma sensibilidade nessa pipetagem. Então, o que eu acho que seria melhor, que eu aconselharia? Não, 100 microlitros do líquido pleural e 490 de salina, fazendo 500, que é 5 ml, né? Então, eu colocaria 100 microlitros de líquido pleural e 490 de salina. Beleza, seria a situação ideal. Tá, Cássia, mas como que eu vou pipetar 4.900 microlitros de salina? Como é que eu vou fazer isso? Não tem pipetagem para isso. Simples. Olha aqui a dica. A gente pipeta num tubinho de campo 5 ml de salina, beleza, pipeta para isso a gente tem. Pega uma pipeta automática, retira 100 microlitros dessa salina, retira 100 microlitros e acrescenta 100 microlitros do líquido pleural.
certo? Aí dá, ou seja, aí você vai ter 100 de líquido pleural em 5 ml do total, tá? Então é só você, o tanto que você retira de salina vai ser o tanto que você vai colocar do líquido pleural. Aí você vai ter a sua diluição 1:50. Fácil, fácil. Ok, moçada? Então vamos lá. E o líquido pleural, como que ficaria nessa história? Aí já é mais fácil a diluição, né? 1:4, mesma coisa. Uma parte do líquido para 4 ml do total. Ou seja, uma parte do líquido para 3 de emolizante, no caso, né? Poderia também 1 ml do líquido pleural e 3 de emolizante, tanto total de 4. Só que é muita coisa, para que eu vou preparar esse tanto? Então, poderia trabalhar com 100 de líquido pleural e 300 de emolizante, perfazendo 400 do volume total. Bom, gente, hoje ele tá que tá, hoje é interno. Bom, gente, então, isso parece um pouco complicado, um pouco chatinho, mas à medida que você... É prática. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão já pegando mesmo o ritmo de vocês. Já eu vou usar 1:4, vou usar 100 de salina, 100 de do líquido e 300 de emolizante. Vocês aos poucos vão adquirindo essa prática. O importante aqui é entender o que a gente está fazendo, tá? Bom, então como é que seria essa contagem? Então vamos supor que eu diluí na câmara, como é que é? 1:50, né? Então as minhas enzimáticas estão diluídas 1:50. Então o que eu vou fazer? Então eu tive esse aspecto na câmara, então beleza, com essa celularidade eu posso perfeitamente contar 4 quadrantes. Então eu contei 8 mais, aqui tem 8 hemácias, mais 7, 3, mais 7, mais 6 e mais 5. Ok. Então, 8 mais 7 mais 6 mais 5, 26 hemácias. Em quantos quadrantes? Olha que a gente já viu isso lá no início da aula, né? Em 4 quadrantes. Em 16 quadrantes. Quantas hemácias eu vou ter? Então, vai ser 26 vezes 4, 104 hemácias. Então, eu tenho 104 hemácias nos 16 quadrantes, que é justamente o volume total. Eu tenho 104 hemácias em 3,2 milímetros cúbicos. Em 1 milímetro cúbico, vai ser 104 dividido por 3,2, que é 32,5 milímetros cúbicos. Epa, não posso esquecer da minha diluição. Eu tenho que multiplicar por 50, que foi a minha diluição. 1.600, então 3,2 vezes 50, 1.625 hemácias por milímetro cúbico. Seria minha contagem, tá? Vai lá, amigo. Bom, e o leucócito, como é que ficaria? Bom, o leucócito, a gente já fez a diluição prévia 1:4. Então, quando aí, quer dizer, as hemácias sumiram, né? Porque eu diluí, né? Hemolizei as hemácias, ficaram só os leucócitos. Então, eu resolvi contar, pela minha quantidade de células aqui, eu vou contar 8 quadrantes. Beleza, então eu contei este, 4, mais 3, mais 0, mais 4, mais 0, mais 1, mais 1 e mais 0. Ok, total de 13 leucócitos. 13 leucócitos em 8 quadrantes. Em 16, quanto que eu tenho? O dobro, 26. 26 leucócitos em 3,2. Em 1 milímetro cúbico, 26 dividido por 3,2. Não, dividido, opa. Fácil tirar isso aqui, né? 26 dividido por 3,2, 8,125, que é 8. Então, arredonda para 8, né? Opa, desculpa. 8,2. Mas eu não posso esquecer da minha diluição. Vezes 4, 32 leucócitos por milímetro cúbico. Certo, gente?
agora é com vocês. Eu vou deixar esse link para os primeiros comentários dessa aula. Vocês acessem esse link, vocês respondam ao questionário com relação a essas aulas. Vocês vão ter a oportunidade de praticar essas lições, essas multiplicações. E vocês me enviam que à medida que eu for recebendo, eu vou dando um retorno com relação às correções, tá bom? Opa, dando uma nota aqui. Ok, gente. Então, eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês. Se não ficou tão clara, vocês podem voltar ao vídeo, podem deixar comentários, perguntando, sugerindo. Eu espero que essa aula tenha sido importante para vocês. E até a próxima aula, que a gente vai falar sobre citologia de líquidos biológicos. Até mais!